Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Vamos começar com o pé direito, vamos conversar agora com o meu xará, o Thiago. Ele é o Thiago Barreto, ele é redator e diretor de criação da agência Young Rubicon de São Paulo, é vencedor do concurso Crie Curta, autor de 2 livros, é um cara que adora cinema, entende tudo de publicidade, e aí ele tá aceitando falar com a gente, vai conversar agora por telefone, direto de São Paulo. Então eu queria começar já agradecendo, dando boa noite, agradecendo ao Thiago por falar com a gente. E queria que você começasse, Thiago, falando já sobre esse livro. Vende-se em 30 segundos, o manual do roteiro para filme publicitário. Qual o segredo para um bom filme publicitário? Passar a mensagem, vender o produto, agradar, tudo isso em 30 segundos. Muito boa noite, Thiago. Valeu mais uma vez. Boa noite, Thiago. Tudo bem, cara? Boa noite para os ouvintes aí. Valeu. Bom, vamos lá, cara. O objetivo do filme, do comercial, cara, é tudo que você falou. É vender, passar mensagem, convencer. É bastante coisa para fazer em 30 segundos, né? E comparando com o roteiro de longa-metragem, por exemplo, que também tem que fazer muita coisa, tem que passar uma mensagem também, tem que contar uma história. Só que em longa-metragem a gente tem 2 horas para fazer isso, né? Em propaganda são 30 segundos, 1 minuto, hoje em dia 2 minutos, né? O formato de 30 segundos já não é tão atual assim, né? Uhum. E foi dessa dificuldade principalmente dos novos profissionais, né, que eles têm de construir esse tipo de roteiro, que me surgiu a ideia de escrever um livro. Legal. Tá? E esse livro, ele foi feito assim muito mais em cima de experiências minhas, escrevendo roteiros, do que com bibliografia sobre o assunto. Porque não tem nada na área, assim, né? Tem vários roteiros que ensinam a escrever roteiros de longa-metragem e de curta-metragem, mas de propaganda não tinha nada. E aí, lá atrás, quando era estagiário ainda, de tanto apanhar, né, para escrever roteiro, como a gente diz. Em todos os sentidos, né, que estagiário sofre, né? Puta, cara, é complicado. Mas é sempre o aprendizado, né? Sim. Então sempre tem ali a pessoa que é o nosso mentor, né, que a gente escuta, vai atrás, pergunta o dia inteiro. E aí eu fui juntando material, sabe, as dúvidas que eu tinha, então eu falei, eu acho que tem um material bacana aqui. Falei, vou escrever um livro, né, vamos ver. Aí eu escrevi, mandei para a editora Senac, né, que é uma editora que ela é bastante forte nesse mercado de livros voltados a universitários, a novos profissionais, né? Eles curtiram o projeto e falaram, bom, vamos lançar o livro, legal. E agora está na 2ª edição já. Que maravilha, que maravilha. Thiago Barreto conversando com a gente, Luizinho Rodrigues tem pergunta. Ô, Thiago, você que é um cara super experiente aí, tem acompanhado também filmes na televisão? Nós estamos vendo um filme agora. É engraçado e ao mesmo tempo a gente fica pensando até que ponto uma campanha do Joel Santana falando em inglês, não é aquele inglês, não é, né? Nem inglês aquilo lá, dialeto. Agora ele tá falando até em espanhol agora mandou bem, né? Agora ele virou funkeiro já, né? Exatamente, daqui a pouco ele abre uma franquia, né? Então eu queria saber de você até que ponto esse tipo de comercial mais engraçado, mais sarcástico ajuda a fixar ou não a marca, né? Que pode também trazer aí algum tipo de prejuízo. Uma consequência negativa, né? Isso, Luizinho, depende muito, assim, a gente tem que levar diversos fatores em consideração, Por exemplo, o público, né? Com quem a gente vai falar, para quem que a gente está direcionando aquela mensagem. Porque, cara, não dá pra gente fazer um comercial para um cara de 70 anos como a gente faz com um de 18, né? Certamente. É dessa maneira que a gente vai direcionando o tipo de humor, né? Vai vendo um outro negócio legal, aonde vai passar esse comercial. Se na TV a cabo, dá pra gente pensar de um outro jeito, diferente da TV aberta, que a TV aberta é muito massa, né? Todo mundo qualquer comercial que passe ali, todo mundo vai ver. Né, cara? A grande massa vai ver. Até o tipo de humor é diferente, né? É diferente. Comerciais na Globo, normalmente, eles têm um humor, assim, bem resumido, sendo bem simplista, Zorra Total. Tá? Sim. E cabo é uma coisa mais de série, né? Um outro humor, um pouco mais inteligente, esse tipo de coisa. É outro tipo de público, depende do target, então. Depende muito, meu. Mas e aí tem os dois lados, né? Um comercial engraçado, como o do Joel Santana, cara, às vezes é muito legal, ajuda realmente a fixar a mensagem, o produto ali que o comercial está vendendo. Mas, muitas vezes, isso eu tô cansado de ver, assim,
o pessoal lembra da piada, mas não lembra da marca. Não lembra da marca. Não lembra da marca. Então é bem complicado, assim, tem que pensar bem quando a gente está criando um tipo de comercial com humor, sabe? Não, a gente não está criando só para fazer o cara dar risada, né? Pô, no fim a gente tem que vender alguma coisa. Tem que passar a mensagem, né? Tem que passar. E uma outra pergunta, Thiago, tem campanhas, por exemplo, que ficaram marcadas historicamente, como, por exemplo, o baixinho da Kaiser, o garoto do Bombril. Fidelizar um personagem também é uma técnica de ajuda na hora de vender, ou você acaba ficando refém daquele personagem depois? Normalmente você acaba ficando refém mesmo, né? Tanto para a marca quanto para o ator, né? Que as pessoas começam a enxergar naquele cara só aquela marca, né? Isso era uma coisa que era muito usada, inclusive na época desses dois personagens que você usou, né? Nos anos 80, 90. Hoje em dia isso é menos comum, né? Normalmente as empresas, as marcas pegam uma personalidade, dá ali uma força para aquele cara, usa durante um tempo, até 1 ano, 2, e depois, com esse receio mesmo de ser identificado só com aquele personagem, acabam largando um pouco, sabe? Ou começa a usar aquele personagem de uma maneira mais coadjuvante nos filmes, na campanha, e depois pode até trazê-lo com mais força novamente, né? Mas também como o caso do humor, é um negócio a se pensar bem, assim, porque tem os dois lados, né? É muito legal, ajuda as pessoas, vão ver aquele cara, vão lembrar da marca. Mas também tem outro lado, né? Fala, não, será que é legal se amarrar tanto com o cara, né? Com uma personalidade, com um personagem, a ponto de não conseguir praticamente sair mais? A piada passa e o cidadão começa a ficar chato e aí leva a marca junto, né? Você precisa pensar. E hoje em dia, assim, eu tenho visto até os atores, assim, os caras que são de teatro, né, de TV, eles pensam bem também em se amarrar tanto com uma marca, entendeu? Porque tem a parte ali de contrato, né, de cachê dos caras, porque depois de um tempo eles têm que fazer só para aquela empresa, né? E aí se a empresa quebra contrato no meio, assim, aí um abraço, né? Ele não vai conseguir mais fazer outras coisas, pelo menos no segmento onde aquela empresa anunciava, né? Então, o negócio para pensar direitinho também. Tem uma aí que tá agora que virou mania também, a carne é friboi, mas já virou também piada. Até nas ruas aí, as moças que prestam serviço para a sociedade. Essa aí é friboi, não é, né? Ali com o Tony Ramos, né? Peça friboi, né? Ali acho que eles acreditaram simplesmente na credibilidade que o Tony Ramos passa, né? Com o tipo de consumidor ali. Tá certo que ele não é a pessoa que passa a maior sensação de higiene, né? Mas ele não tá nem com touca, né? Não tá com nada, mas vamos lá. Conversando aqui com o Thiago Barreto, como eu disse, ele é publicitário lá da agência Young Rubicon, que é uma das maiores agências que a gente tem na América Latina. Mas agora eu queria falar sobre um projeto paralelo, ou que está intrínseco também na carreira dele, que é como diretor de curta-metragem. Você teve, né, Thiago, um curta chamado As 10, que foi exibido agora domingo aqui no Festival de Curtas de Sorocaba e Votorantim, lá no Sesc. Queria que você falasse sobre esse projeto, esse As 10, quanto tempo ele tem, como é que o pessoal faz para conferir, como é que foi o roteiro e o trabalho de produção. Tá. Bom, a parte de curta-metragem e de longa-metragem, como você disse, é o meu lado B, assim, né? O trabalho paralelo que eu sempre vou fazendo, sempre que eu escrevo roteiros e tal. Esse projeto foi uma produtora aqui em São Paulo, chama Brasileira Filmes. Eles lançaram um concurso onde só publicitários podiam participar, tá? Escrevendo roteiros. Desse concurso escolheram 10 filmes, 9 curta-metragens que seriam filmados e seriam 1 de animação. Foi aí que eles escolheram esse roteiro do As 10, né? E o legal foi que, assim, normalmente esses concursos, eles são abertos para produtoras, né, depois produzirem, os parceiros, mas os caras às vezes levam meio vamos fazer quando tiver tempo livre, sabe? Só que nesse caso foi muito bacana que a produtora realmente comprou o projeto, assim. E para você ter uma ideia, a animação é muito complicada, demora bastante tempo, né, para executar o trabalho. Então foi um trabalho de 4 meses, mais ou menos, para dar um curta de 1 minuto e meio. Então é bastante trabalhoso. Muito. Eu acompanhei toda a produção, desde a concepção do personagem, assim, eu sentei com o pessoal da Oca Filmes, né, que foi a produtora que produziu esse curta. Storyboard, sabe? Estudo do tipo de animação, se era 2D... E qual que é o custo de um projeto como esse, Thiago? Putz, cara, aqui eu não vou
saber te dizer, viu? Mas é aquele dinheiro que não tem volta, né? Só vai entrando ou não? Até que consegue cumprir o orçamento. Parece a obra do PAC ou não? Tem um limite? Não, sempre tem um limite. Comparando um pouquinho com a parte de... Se abrisse câmera, vamos falar assim, é o termo que a gente usa, né? Quando é filmado um filme de 1 minuto, ele pode sair, cara, de 50 até 500 mil reais, assim. 500 mil e pode para mais, vai. Esses comerciais da Nike que vocês veem aí custam 2 milhões cada um. Então, vamos falar assim, 50 mil reais, tá? Num curta-metragem desse tipo. E para a produtora é uma grana que eles investiram o tempo deles, né, da equipe inteira e tal. A trilha sonora ficou muito bacana também, chama Punch, a produtora daqui de São Paulo. E o trabalho foi, agora, depois de pronto, começar a inscrever esse curta em festivais. Né? Então o primeiro trabalho agora foi mandar via Brasileira Filmes, né, via CRI Curta, para o Festival Internacional de Curtas. Então foram os 10 curtas premiados para lá, eles acharam legal o material, tal, bom, bacana, e fizeram a amostra CRI Curta dentro do festival. Agora é começar a rodar por todos os lugares, todos os festivais do mundo com os curtas, né, para capitalizar para todo mundo, para a produtora, para mim, né, para todo mundo que participou aí. Legal. Ô, Thiago, tem mais coisas aqui que a gente gostaria de perguntar. Começa a aparecer um caminhão de perguntas aqui, dúvidas. Você pode ligar aqui também e perguntar pro Thiago. Mas o cinema nacional hoje, que está passando aí por uma safra nova, tanto de atores, diretores, isso se comparado a 20 anos atrás é um progresso enorme. O foco era novela, né? E um pouco antes era novela de rádio ainda. Hoje essa nova safra tá mais talentosa, na sua opinião, Thiago? Tá mais legal. Acho que assim, o talento sempre esteve aqui, né? Acho que sempre tivemos bons diretores, bons roteiristas. Só que tinha uma questão também de público. O público nunca foi de dar muito apoio, de prestigiar muito as produções nacionais. Tá? E a parte governamental também, né? Falta ainda um estímulo, um incentivo maior de grana, de fato, né, ou de apoio de patrocinadores para as produções nacionais. Quando essas coisas começaram a se encontrar, vamos dizer assim, um pouquinho, começou a dar tudo mais certo, né? A gente lembra ali lá atrás com Tropa de Elite, com o Primeiro, que surgiu o diretor, aí tinha dinheiro, conseguiram arrumar patrocinadores para colocar em várias salas. Né? Quando essas coisas começaram a conversar, aí a história o negócio vai em frente. Tanto que o diretor agora vai produzir, os caras estão indo, né? Ele vai produzir, já filmou, né? O Robocop, veio lá atrás também com o Fernando Meirelles, quando ele fez Central do Brasil, né? Ali acho que foi um antes e depois, né? Um outro marco, né, cara? Ali acho que abriu essa nova etapa do cinema nacional. Não tenha dúvidas disso, cara. Tem muita coisa legal, acho que tem mais coisa boa para vir por aí. E agora o governo está fechando um pouco mais o cerco com produções internacionais. Isso a gente vê até em propaganda, que, por exemplo, agora bancos de cena, bancos de imagem que a gente usa, tudo tem que ter cenas produzidas aqui. Sabe, é uma coisa que está sendo levada também para séries, sabe, canal a cabo. Hoje cada canal tem que veicular uma porcentagem X lá que eu não lembro qual é, mas de séries produzidas aqui. No Brasil, 35%, cara. 35%, é bastante, né, bastante. Cara? Então, está acontecendo que agora... O problema é que estão repetindo as mesmas séries, né, cara? Porque assim, é 35% do tempo, aí o cara fica passando manhã, tarde e noite, mas já é um começo, né? E agora tem uma baita oportunidade para novos profissionais aí da área, porque praticamente está faltando roteirista hoje. Tá faltando ideias, sabe? Tá faltando produção. Então, um puta mercado bacana, assim, que se abriu de novo, né? Muita gente ficou para trás aí na tecnologia, Thiago, que hoje facilita e atrapalha, porque não tem profissional também. Como é que é isso? É complicado, assim. Tanto a parte de roteiro, novos formatos, né? Escrever um roteiro para uma série, por exemplo, não é igual uma novela. E mesmo para uma novela é difícil pra caramba, né? Cada formato tem a sua... É bem específico, assim. Tanto dessa parte, a gente tem uma certa carência de quem está fazendo é bom, mas tinha que ter muito mais gente fazendo, entendeu? E a parte de produção também. Equipamentos que eram muito caros, sabe? Agora que tem bastante coisa aqui, programas, softwares de animação, a gente sempre teve acesso, mas era muito caro, né? E agora o negócio está ficando mais fácil, assim.
Maravilha. Conversando então com o Thiago Barreto, ele que é publicitário da Young Rubicon. Thiago, a gente queria agradecer muito a sua participação, mas eu não poderia deixar de citar um outro trabalho que você faz, que é sobre o livro Um Chapéu Sem Pé Nem Cabeça e Outras Dobraduras, que é um livro infantil. Como é que surgiu a ideia de falar com esse público infantil? E, cara, parabéns pela iniciativa, porque escrever livro infantil no Brasil hoje deveria ser digno de um nome em praça, sabe, cara? Porque, pô, o cara é um herói. Fala sobre esse trabalho, cara. Pô, esse trabalho é muito bacana, cara, que também ele nasceu de uma brincadeira, assim, que eu tive uma ideia com o meu primeiro filho e comecei a escrever. E sempre, assim, eu tenho um trabalho em propaganda, em curta-metragem, muito lúdico. Eu gosto muito de coisas fantásticas, sabe? Essas coisas lúdicas que acabam sendo direcionadas para crianças, né? E eu escrevi algumas histórias, eles têm forma de poemas, né? No livro, e são todos relacionados a dobraduras. Que a minha ideia é a gente lê uma história sobre dobradura para ela, depois a gente constrói esse personagemzinho com uma dobradura e brinca com a história, né? E esse livro veio daí. Eu fiz esses 8 poemas, mais ou menos, mandei para a editora Formato, que é um selo da Saraiva, um selo infantil. Eles curtiram e produziram, foi muito bacana. Eu tenho vários outros projetos em andamento infantis também, só que tá faltando tempo aí para conseguir juntar tudo e andar, porque é difícil, né? Com certeza. Thiago Barreto conversando com a gente, muito obrigado, viu, cara? Obrigado a vocês. Imagina. A gente que agradece e outra coisa, quando quiser divulgar mais trabalho, na Noite Ipanema tá de portas abertas para você, pra gente fazer essa parceria, porque falar de cultura, falar de livro, literatura, enfim, vai ser sempre um prazer para nós aqui do Na Noite, tá bom? Obrigado. Boa noite para todo mundo aí. Valeu. Valeu, maravilha. Esse foi o Thiago Barreto conversando com a gente. Agora 10 horas e 33 minutos.